João capítulo 4, a partir do versículo 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, até aí. Então, meus irmãos, nós estamos estudando, nesses últimos dias sobre a teologia do culto. Sobre a teologia do culto, E lendo esse texto, a gente vê que Deus, ele é espírito, Nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós vemos que as religiões que existem no mundo, todas elas têm algo que é visível, que é palpável, que as pessoas conseguem ver, que as pessoas conseguem pegar, como motivo de adoração, Então elas adoram coisas, objetos, filosofias, e nós adoramos a um Deus que ele é espírito, Nós viemos ao culto e nós não vemos fisicamente esse Deus, mas nós podemos sentir a presença dele, ver o agir dele na vida das pessoas, ver o poder que ele tem de transformação, o poder que ele tem de mudar as nossas vidas, Por isso que todos nós estamos aqui, porque não é apenas algo que nós fazemos automático, Viemos prestar culto ao Senhor porque nós precisamos, como a gente estuda, como a gente trabalha, porque a gente precisa. O culto não é isso, nós adoramos ao Senhor, porque nós cremos, porque nós buscamos um relacionamento com esse Deus. E esse é o objetivo do culto, Esse relacionamento, adorar esse Deus e ter relacionamento com esse Deus. Nós falamos teologia do culto, O que é a teologia? A teologia é o estudo que tem por objetivo perceber, compreender e interpretar a Deus dentro do caminho indicado pelo próprio Deus. Essa definição é de Karl Barth. Então, quando nós ouvimos falar de teologia, muitas vezes nós achamos que teologia é apenas um estudo, Vamos estudar sobre a Bíblia. Mas esse estudo, ele tem um objetivo, que é perceber, compreender e interpretar a Deus. Então, qual que é a nossa interpretação de Deus? Nossa interpretação de Deus não é algo que a ciência explica, não é algo que a filosofia explica, não é algo que é explicável. O próprio Deus, ele testifica sobre ele, através da palavra de Deus. Porque quando nós viemos ao culto, nós ouvimos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus, a partir disso nós temos mais conhecimento de Deus. Então, através da própria palavra de Deus, nós interpretamos esse Deus, nós conhecemos esse Deus, nós experimentamos esse Deus. Então, a teologia, ela tem esse objetivo, que é interpretar a Deus, porém, através do próprio Deus, através da própria palavra de Deus, através da própria experiência que cada um tem com Deus. E o culto, ele é o lugar e o momento do encontro entre Deus e o seu povo. Então, é o momento que o povo se encontra com Deus, o povo tem esse relacionamento com Deus, e ele experimenta essa teologia junto com o culto. Então, a teologia do culto estuda como o ser de Deus se relaciona com o seu povo enquanto este o adora. Então, no culto, enquanto nós adoramos a Deus, nós estamos se relacionando com Deus. Então, somos de Deus e nos relacionamos com Deus através
do culto. Então nós vemos que o culto, ele não é algo que é opcional, né? O culto ele não é opcional, o culto ele é necessário. Nós vemos que a palavra de Deus, a teologia do culto, ela aponta que existe a necessidade do culto, né? Então, baseado nesse texto que a gente leu, nós temos aí 7 fatores que mostram por que o culto ele é necessário. Então, meus irmãos, muitas pessoas têm na sua imaginação que o culto é algo... eu vou lá, eu vou cumprir uma obrigação, né? Eu vou lá porque eu preciso ter, de vez em quando, fazer a minha obrigação religiosa, né? Mas o culto, ele não é isso, né? O culto, ele é algo instituído por Deus e por Ele ordenado, e é necessário que tenha o culto. Então, ontem a gente estava conversando sobre as prioridades da nossa vida, né? O que é a prioridade da nossa vida? Muitas vezes a gente coloca as coisas desse mundo como prioridades na nossa vida, as pessoas desse mundo como prioridades na nossa vida, né? E quando nós temos as coisas desse mundo, as pessoas desse mundo como prioridade na nossa vida, quando a gente perde, nossa vida fica sem sentido, né? Então, se eu tenho, por exemplo, dinheiro como prioridade na minha vida e busco somente a isso como prioridade, quando eu perco, as coisas perdem o sentido, né? Mas quando nós temos o Senhor, quando nós temos Deus na nossa vida como prioridade, tudo que a gente perde não é tão importante assim, porque nós continuamos tendo o Senhor, como nós cantamos, né? Deus enviou o seu Filho amado, né? E isso é o motivo mais importante que nós temos para ter esse Deus como prioridade, né? De nos ter salvo, nos libertado do pecado, da maldição do pecado. Como nós temos estudado, né? Como era no Antigo Testamento, como era difícil a gente ter esse relacionamento com Deus. Como era difícil a pessoa buscar a Deus no Antigo Testamento. Não tinha esse relacionamento pessoal com Deus, não tinha esse relacionamento que você poderia, por exemplo, como nós fazemos hoje, nós ajoelhamos e falamos com Deus, né? E daquela época não era dessa forma, era difícil o acesso, né? Eu gosto de uma ilustração que fala que quando Deus ele enviou Jesus, né, Jesus sendo homem, ele pegou na nossa mão, e ele sendo Deus, ele pegou na mão de Deus, né? Então nós estamos unidos a Deus por causa de Cristo, através de Cristo, né? Então, ele sendo homem, pega na nossa mão, e ele sendo Deus, ele pega na mão de Deus. Então nós estamos unidos com o Senhor através de Cristo, né? E esse é o objetivo principal da nossa vida. Então, quando nós temos o Senhor como prioridade da nossa vida, nós temos essa necessidade de cultuar ao Senhor, né? Porque é algo que foi instituído por Deus. Então, ao celebrar o culto, a igreja não inventa coisa alguma, ela simplesmente obedece. Então, o culto não é algo que foi inventado, a igreja cristã inventou o culto. O culto é algo que é instituído por Deus. Vamos abrir vamos projetar ali, vamos ler todos juntos o Salmo 95, versículo 1 e 2. Salmo 95. Vamos ler todos juntos aí bem forte. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-nos com salmos. Amém. Agora o Salmo 100, versículo 4. Vamos lá.
Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Agora o Salmo 147, versículo 1. Vamos lá. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Amém. Então, nós vemos aí que o culto ele foi instituído por Deus, foi ordenado por Deus. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, né? Em Mateus 4:10 diz: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, a Bíblia desde o começo, desde o início, né? Desde Gênesis, tem adoração ao Senhor. E até o fim, até Apocalipse, é adoração ao Senhor. Né? Então, esse é o convite instituído por Deus, ordenado por Deus, para que as pessoas adorem ao Senhor, né? Outro item, né, outro fator, porque o culto é necessário, é que ele é uma evidência da salvação e da libertação. Então nós vemos em várias partes, vários textos da Bíblia, que quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa é liberta, ela tem essa necessidade, né, de cantar, de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Nós temos até a expressão, né, que a gente sempre fala quando algo bom acontece, glória a Deus, né? Então isso é uma exaltação ao Senhor, é uma forma de louvar ao Senhor. Então o ser humano ele tem no coração, né, esse desejo de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor, quando ele compreende a sua salvação, ele compreende a sua libertação. Nós vimos em Êxodo 15, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Né? Quem lembra? Eles dançaram, cantaram ao Senhor, louvaram ao Senhor, está lá em Êxodo 15. Nos evangelhos, quando nós vemos os milagres de Cristo, nós vemos que eles louvaram ao Senhor, o paralítico lá em Lucas 5:25, a mulher enferma de Lucas 13:13, o leproso de Lucas 17:15, o cego de Jericó de Lucas 18:43. Todos esses louvaram e adoraram a Deus após terem recebido o toque do Senhor. Então, durante toda a palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, nós vemos esse louvor, essa adoração a Deus. Né, o pastor pregou aqui na ceia, ele falou, né, sobre a adoração de Davi, quando a arca eles estavam carregando a arca, né, a arca simbolizava a presença de Deus. Então, naqueles textos lá que a gente vê eles levando a arca, o povo levava e adorava ao Senhor o tempo todo, glorificava ao Senhor. Porque o povo, naquela época, eles ficavam se lembrando de tudo que Deus tinha feito por eles, né? Tudo que Deus tinha, aqueles milagres que Deus tinha aberto o mar para eles passarem, libertado eles do Egito. Tudo que Deus tinha feito, eles se lembravam e adoravam esse Deus. Nós vemos os salmos também, né? Que Davi, acabamos de ler aqui 3 salmos, né, que tudo foi adoração e glorificação ao nosso Deus. Então nós precisamos ter também, né, isso no coração, de lembrar tudo que Deus tem feito por nós, né, não de forma religiosa, mas de forma alegre no nosso coração, como forma de gratidão. Muitas vezes nós vivemos de uma forma muito automática, né? Vivemos um evangelho muito automático, que nós esquecemos de parar e observar o que Deus tem feito por nós, que Deus fez por nós essa semana, as maravilhas que Deus tem feito por nós, no cuidado de nós, nos livrado, nos guardado, né? Então nós precisamos a todo momento
lembrar dessas coisas e adorar o Senhor, glorificar o Senhor. E ter esse motivo do coração, de ter um coração grato, né? Talvez durante essa semana só teve problemas, né? Mas nós precisamos lembrar da nossa salvação, lembrar que diante de todas as coisas nós ainda temos esperança no Senhor, temos a salvação, somos salvos, somos libertos e temos a vida eterna. Quantas pessoas aqui se converteram num culto? Você se converteu, você foi num culto e se converteu num culto? Você se converteu no culto, Rose? Vocês se converteram no culto? Chegaram no culto e ouviram a palavra de Deus e se converteram no culto. Ali no culto você tomou a decisão de se arrepender do seu coração, tomou a decisão de servir ao Senhor. Tomou a decisão não, o Senhor colocou no nosso coração, né, essa decisão de adorar o Senhor. E você lembra o que mais que te tocou nesse culto? Você lembra, Rose? O que te tocou nesse culto que você se converteu? Constrangida, né? Então, durante o culto, a palavra de Deus, ela te constrange, te convence, né? Porque o Espírito Santo, ele nos convence, né? Do pecado, da justiça, do juízo. Então, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela nos constrange, nos convence do nosso pecado. E aí nós vemos a nossa necessidade de salvação, a nossa necessidade de conversão, né? Então, a maioria das pessoas, elas se convertem no culto. No culto que ela se converte. Algumas pessoas elas se convertem numa conversa, né, mas numa conversa que é pregada a palavra de Deus. Mas a maioria das pessoas elas vêm ao culto e se convertem no culto. Então, o culto ele é um dos meios de evangelização. Deus usa não somente a pregação, mas também os cânticos, os testemunhos, a comunhão para evangelizar as pessoas durante o culto. Então, nós vemos que quando o cântico, ele é bíblico, ele toca mais as pessoas do que aqueles cânticos que não tem nada de bíblico. Você pode perceber. Muitas pessoas... Tinha uma música um hino, aquele hino da Heloísa Rosa que fala lá em João, acho que João 14. Jesus é o caminho, né? Eu trabalhava lá em Itapurá, e aí eu estava ouvindo essa música e os meus colegas, nossa, essa música é tão bonita, ela fala tanto ao nosso coração e tudo. E aí eu fui perceber, falei, gente, essa música ela é um versículo da Bíblia, né? Ela é um capítulo da Bíblia, né? E aí até eu lembro que a Heloísa Rosa veio aqui em Lucas uma vez. E a gente veio lá e falei assim, é a oportunidade que eu tenho de levar esse povo para ouvir a palavra de Deus, né? E a gente veio, fizemos uma excursão lá de Itapurá para cá para ouvir ela cantando essa música, né? Mas com o intuito de que eles ouvissem a palavra de Deus. Então, a música também é um meio de evangelização, né? Porque se ela fala da palavra de Deus, as pessoas elas podem se converter através, né, da palavra de Deus cantada também. Os testemunhos também, né, quando eles são cristocêntricos, né, quando ele fala testemunho do Senhor, do que o Senhor fez. A comunhão também no culto pode ser um meio de evangelização. Por que a comunhão? Porque durante a comunhão as pessoas veem o que Cristo fez na sua vida, o que o Senhor tem feito na sua vida, né? O que o Senhor mudou na sua vida. Então, a comunhão também é um modo de evangelizar as pessoas durante o culto. O culto também ele é um dos meios de comunhão fraternal. A maioria dos crentes encontra seus irmãos em Cristo no culto. É o principal evento de uma igreja evangélica e por isso torna-se naturalmente um momento de maior encontro. Então, eu estava até falando aqui para os adolescentes essa questão.
que qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter, você for numa igreja, você vai ter lá os seus irmãos, né, vivendo, adorando o mesmo Cristo, a mesma palavra, o mesmo louvor, tudo direcionado a Cristo. Por quê? Porque nós somos um povo, em qualquer lugar do mundo nós somos o povo do Senhor, né? Então, nós adoramos o mesmo Deus, buscamos o mesmo Deus. Então, nós temos essa comunhão fraternal, né, do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, qualquer lugar que você for que tiver um crente no Senhor, ele vai crer no mesmo Deus, né, louvar o mesmo Deus. Então, esse é um dos meios pelos quais nós devemos participar do culto. E ele também é um dos meios de crescimento espiritual do corpo de Cristo. A palavra de Deus alimenta o povo de Deus, e como em todo processo alimentar, a nutrição é o objetivo principal. O crescimento vem por meio de todos os atos do culto. Então, nós vemos a palavra de Deus, ela fala sobre esse crescimento espiritual, né? Até no livro de Hebreus nós estamos estudando, fala que ele queria falar muitas coisas, mas ainda as pessoas não estavam preparadas, né? Porque quando nós convertemos, nós somos salvos pelo Senhor, nós ainda não conhecemos quase nada da palavra de Deus, nós não conhecemos quase nada de Deus, nós precisamos crescer espiritualmente. E é no culto que isso acontece. Quando nós viemos no culto, ouvimos a palavra, que nós temos esse crescimento espiritual. Quantas vezes, até hoje acontece, né? Porque eu nasci na igreja, né? Sempre cresci na igreja. E até hoje eu aprendo coisas, né, no culto. Eu fico, às vezes, refletindo sobre a palavra e pensando, meu Deus, como que eu não sabia disso antes, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai te moldando, ela vai te edificando como cristão, ela vai te tornando a cada dia mais parecido com o Senhor. E é muita prepotência a pessoa falar, não, eu já sou crente há 30, eu vou fazer 40 anos, e sempre na igreja. E é muita prepotência a pessoa falar, eu sei de tudo, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela edifica dia a dia. Dia a dia você vai sendo edificado. Às vezes um texto que você leu, que você sabe de cor, esse texto você lê e Deus te fala de uma maneira que parece que é a primeira vez que você está lendo esse texto. Todo mundo já experimentou isso, né? O texto poderoso que nós lemos, né, que a Rose citou agora, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cada dia que a gente lê esse texto, a gente pode ser edificado, o Senhor pode trazer em nós algo mais da parte dele para nós crescermos espiritualmente, para nós termos revelação do Senhor, revelação daquilo que Ele fez por nós, que Ele tem feito por nós. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Então ela vai nutrir o nosso crescimento espiritual. Porque nesse mundo que nós vivemos de tanta informação, nós somos bombardeados por informação 7 dias da semana, 24 horas por dia. Às vezes a gente tem tanta informação durante o dia que a gente dorme e ainda sonha, né? Sonha que está recebendo informação. Então, se nós não nutrirmos da palavra de Deus, nós vamos enfraquecendo espiritualmente, nós vamos esmorecendo e nós não crescemos, nós vamos ficar desnutridos, né, espiritualmente, desnutridos da palavra de Deus, perdemos a nossa fé, deixamos de vir no culto, deixamos de congregar. Então nós precisamos a cada dia ter esse crescimento espiritual. Ele é um dos meios de obedecer os mandamentos da palavra de Deus. O culto proporciona o momento e o local ideal para o povo de Deus obedecer aos mandamentos da palavra.
tais como louvor, dízimos e ofertas, intercessão, oração, meditação, estudo da palavra, evangelização, exercício dos dons, serviço, ensino, etc. Então, todos esses são mandamentos da palavra de Deus, né? Louvor, dízimos, ofertas, intercessão uns pelos outros, né? Oração, meditação, estudo da palavra, evangelização, exercício dos dons, serviço, ensino. Então, no culto nós podemos desenvolver todos esses mandamentos do Senhor no culto. O culto ele é teocêntrico. As pessoas podem cultuar várias coisas e até pessoas, mas o crente em Jesus cultua o Deus Criador. O Senhor é o centro, Ele está no centro. Martinho Lutero disse: ter um Deus é cultuá-lo. Então, como eu já falei aqui da outra vez, o culto ele não foi feito para nós. Ele não foi feito para nos agradar, né? E na cultura que nós temos hoje, que tudo é feito para o homem, pelo homem, para o homem, nós temos essa tendência de levar para a igreja também isso, né? Eu não gostei desse culto, né? Esse culto não é do jeito que eu gosto, não está como eu gosto, poderia ser de outra forma, mas o culto ele é para Deus, ele é teocêntrico, ele é para o Senhor. Ele não foi feito para nos agradar, ele foi feito para agradar o Senhor. Nós precisamos agradar o Senhor no culto. Lógico que nós precisamos, nós investimos em um conforto para os irmãos estar aqui, sentar, ouvir a palavra de Deus, né? Mas o nosso objetivo aqui no culto é cultuar ao Senhor, é adorar ao Senhor, é agradar ao Senhor, não agradar as pessoas. Então, quando você pode olhar para um culto e ver se ele é um culto verdadeiro. Dessa forma, analisando isso, ele está adorando a quem? Ele está adorando aos homens ou ele está adorando ao Senhor? Ele está focado nos homens ou ele está focado no Senhor? E nós podemos observar o nosso coração também, né? E pensar no nosso coração. Por que eu vou no culto? Para que eu agrade ao meu coração ou para que eu agrade ao Senhor? Para eu ficar satisfeito ou eu satisfazer o Senhor? Né? Então nós podemos fazer essa autorreflexão sobre o culto, sobre para quem realmente nós estamos prestando o culto. Se nós viemos ao culto para agradar o Senhor, ou agradar a nós, ou agradar o pastor, ou agradar os irmãos, ou agradar outra pessoa, agradar o cônjuge, né? Nós precisamos fazer essa autoavaliação. Então nós precisamos vir ao culto para agradar ao Senhor, para adorar o Senhor. O culto ele é teocêntrico, ele é para o Senhor. Eu cresci, né, na Assembleia de Deus e eu lembro, né, que as primeiras impressões a respeito de Deus, né, até hoje eu fico refletindo sobre isso. E eu lembro que quando as pessoas iam fazer um culto de evangelização, os assembleanos fazem muita evangelização, né? Então, quando eles iam fazer uma evangelização, o que eles faziam? Eles faziam um culto. Da mesma forma que o culto era na igreja, por exemplo, eles faziam evangelização na praça. Da mesma forma que o culto era na igreja, eles faziam na praça. Eles só mudavam o lugar. Entendeu? E aí por um tempo eu fiquei questionando isso, né? Falei, não, mas não poderia ser diferente, eles não iam alcançar tantas pessoas se eles mudassem a linguagem, se eles fizessem um negócio mais legal, mais chamativo, né, mais diferente, fizessem algo diferente. Oi? Vai de terno, mesma roupa que eles iam para o culto, eles iam no culto na praça, ninguém ia de bermuda e de chinelo, né? Da mesma forma também, quando eles iam visitar, tinha um grupo das irmãs do Círculo de Oração que elas iam visitar nas casas. Chegavam lá, abria o inário, cantava 2 hinos, depois abria a Bíblia, lia a Bíblia, do mesmo jeito do culto.
né? Às vezes eram irmãs que não eram tão conhecedoras da Bíblia, da palavra de Deus, mas elas abriam a Bíblia, elas liam a Bíblia e às vezes elas comentavam sobre o versículo, né? E oravam. Essa era a visita. Então, irmãos, refletindo sobre isso, eu penso, é o culto que é importante, né? Então, muitas vezes, aí depois que eu cresci, né, eu virei neopentecostal. O neopentecostal já é todo, o culto já é todo para as pessoas, né? Tem que ser performático. Aí eu ficava pensando, né? Não, mas naquela época lá o culto tinha que ser de outra forma e tal, para evangelizar e tudo. Mas não, irmãos, o culto ele tem que ser para o Senhor, né? Então é o culto que vai que as pessoas vão receber a palavra de Deus, que elas vão ter essa experiência com Deus. Porque as pessoas elas estão buscando, elas têm um anseio pela eternidade, né? Elas não buscam algo que elas já têm no mundo. Se elas virem para a igreja e as mesmas coisas que ela tem lá, elas encontram aqui, que sentido que tem? Né? Qual que é o sentido? Né? Eu vejo que, eu já vi muitos exemplos, não quero entrar no mérito da questão, a respeito de bebida, né? As pessoas, tem algumas igrejas que as pessoas bebem, né? E aí, você vai na casa dela, segunda ela está bebendo, terça ela está bebendo, quarta ela está bebendo, quinta semana inteira. E ela fala que é crente. Aí, a pessoa fala assim, geralmente, eu já vi muita gente falar isso, mas eu tô querendo ir para a igreja para me libertar dos meus vícios, para me mudar de vida, para mim ter uma vida diferente. Aí eu vejo lá, os irmãos são da mesma forma. Os irmãos às vezes estão até pior do que nós aqui no mundo, né, no mundão aqui. Então que sentido que tem? Então que sentido que tem o nosso culto, a nossa vida, se for do mesmo jeito do mundo, né? Se for do mesmo jeito lá fora. As pessoas buscam algo, irmãos, que é diferente lá de fora. E se nós chegarmos aqui no culto e nós fazermos o culto centrado nas pessoas, é a mesma forma que é lá fora, né? Lá fora é tudo centrado nas pessoas. Lá fora é tudo feito para as pessoas, para o entretenimento das pessoas, para a satisfação das pessoas. E se aqui for da mesma forma, né, não vai ter sentido nenhum. As pessoas vão vir aqui e vão falar igual lá fora, o que eu vou fazer? Né? Que esse Deus que eles servem não vai mudar a minha vida, porque do jeito que está lá fora, está aqui. Por isso que o culto ele tem que ser teocêntrico, ele tem que estar focado no Senhor. O que quer dizer a palavra Deus? Os gregos, eles dizem que a palavra Deus, nossa palavra em português Deus, vem do grego theos, que significa divindade suprema. A ideia hebraica diz que Deus, em hebraico, é Elohim. A raiz El, palavra muito antiga e geral significando Deus, pertence ao dialeto semítico e seu significado original é forte e poderoso. Então El é um ser mais forte e mais poderoso do que o homem. O nome de Deus, Yahvé, é o nome mais elevado de Deus, o nome pessoal de Deus, o nome da aliança. Ocorre cerca de 8.820 vezes no Antigo Testamento, nas versões Revista Atualizada e Nova Almeida Atualizada, traduzida por Senhor. Segundo a Bíblia, esse nome se encontra na boca humana pela primeira vez em Gênesis 4:1, e o sentido literal é aquele que existe em si, ou aquele que faz existir. O conceito principal é o da existência sem uma origem causadora. Então, o nosso Deus, ele não foi criado, ele não foi feito por mãos humanas, né, como nós vemos na palavra de Deus. Ele não foi criado por imaginação humana, ele sempre existiu. Ele é todo poderoso, né? Então ele é Deus.
Por exemplo, as pessoas falam que o universo surgiu de uma explosão, né? Mas Deus, ele não surgiu de nada, ele sempre existiu, né? Não foi criado, ele não foi inventado. Então, Deus, ele sempre existiu, aquele que faz existir, né? Como nós lemos lá em João 4, Deus é espírito, isto é, sua substância, nada há que seja matéria, é puro espírito. Espírito é realidade, mas invisível e imaterial. Pode-se dizer que Deus é espírito, é o mesmo que dizer que Deus, em sua essência, é incorpóreo e invisível. O fato de Deus ser espírito não o impede de manifestar-se de forma visível. Então Deus, ele é espírito, ele é invisível, ele é imaterial. Como nós falamos ali no começo, nós estamos aqui para adorar esse Deus e nós não vemos, porque ele é espírito, mas nada impede dele se manifestar de forma visível, como nós vemos em vários versículos da Bíblia, né? Mas nós adoramos esse Deus que ele é espírito. Em 1 João 1,5, coloca para nós, Mariana, por favor. 1 João 1,5 diz que Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu acho poderoso isso que fala que Deus é. Deus é. Ele não tem, né? Ele é. Ele é luz, ele não tem treva alguma. Não tem nada oculto, nada escondido, nada que nós não percebemos. Deus é a própria luz, né? Então, ele é santo, ele é íntegro, né? 1 João 4,7. Deus é amor. Coloca para nós, Mariana, por favor, 1 João 4,7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então Deus, ele é o amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor. Ele é o próprio amor. Então, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós vimos que ser humano nenhum, com o amor que o ser humano fala que tem um pelo outro, pode competir com o amor de Deus, né? Porque ele é o próprio amor. Quem pode dar seu próprio filho por amor ao ser humano, né? Quem pode perdoar, quem pode salvar seres como nós, né? Tão pecadores como nós, diante de um Deus tão santo, tão poderoso, que ele poderia olhar para nós e nós merecíamos, né? Somente a ira, somente ser fulminados, né? Ser consumidos lá, como diz lá em Lamentações, né? Mas o nosso Deus, ele é amor. Então ele é o próprio amor. Só que ele não é só amor, tá? Muita gente aí fora diz que o único atributo de Deus é o amor, né? Deus é amor, ele aceita tudo. O amor pode tudo, né? Mas o Senhor nosso Deus, ele é a fonte do amor verdadeiro. Deus é único, 1 Timóteo 2,5. Coloca aí, Mariane, para nós, por favor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, como eu falei daquela ilustração, né? Cristo, ele é um mediador. Ele nos une ao nosso Deus. E há um só Deus. Não existe outro. Essa é a verdade que recebe o maior destaque em toda a Bíblia. Né? E Jesus, em vários versículos, ele confirmou isso. Que há um só Deus. O mundo fala que todas as religiões levam a Deus, né? Todas as boas obras levam a Deus. Todos os outros objetos de adoração levam a Deus, né? Não, Deus é só um, mas a gente adora esse objeto aqui, essa imagem, essa pessoa, porque ela nos
nos aponta para Deus, nos eleva para Deus, né? Então, Deus, ele é único. Deus é pessoa. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem tem personalidade e quem o criou também tem. Em Gênesis encontramos Deus e o homem na mais estreita comunhão. Para que haja comunhão, é essencial haver de ambos os lados personalidade independente. O homem não pode manter comunhão com mera influência ou força impessoal. A personalidade é caracterizada por conhecimento próprio, sentimento, vontade e inteligência. Deus tem essas características. Devemos notar a diferença. O homem tem essas características em grau finito. Deus as tem em grau infinito. Então o homem ele foi criado à semelhança de Deus, né? Nós vemos na Bíblia a personalidade, que Deus ele tem personalidade também, né? Deus, nós vemos, ora ele está irado contra o povo, né? Ora ele está derramando a sua misericórdia com o povo, né? Então Deus ele tem personalidade. Só que a diferença da personalidade de Deus com a personalidade humana é essa. A nossa personalidade ela tem um grau finito. Ela acaba, né? De Deus não, tem um grau infinito. Então, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Nós precisamos entender que Deus ele não é como a nossa mente imagina. A nossa mente ela não pode compreender o Senhor, porque a nossa mente ela é limitada, né? Ela cria ela coloca Deus dentro de uma caixinha, né? Fala assim, não, Deus, ele é assim, ele só pode fazer isso, aquilo ele não pode fazer, ele só ama dessa forma, ele faz dessa forma. Se a gente avaliar o nosso coração, é isso que a gente faz, a gente limita a Deus ao nosso conhecimento, à nossa fé, né? Então, cada um ele tenta colocar Deus dessa forma, dentro de uma caixinha, mas Deus ele é infinito, ele pode todas as coisas, ele é todo poderoso, né? Nós vemos aqui que o nome dele, aqui em hebraico, tem essa raiz El, né? Que quer dizer todo poderoso, Deus forte, Deus todo poderoso, ele pode todas as coisas. Essa é uma característica dele. Então nós não podemos falar que Deus, por exemplo, não, Deus não pode curar essa enfermidade. Deus não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é todo poderoso, se ele quiser ele faz. Na palavra dele diz que ele é um Deus que cura, né? Então nós não podemos limitar ao Senhor. Eu achei interessante que essa semana a gente teve lá no Senac uma palestra sobre o Setembro Amarelo, né? Que é sobre o suicídio. E aí o palestrante falou sobre Deus e ele falou, né? Que não é falta de Deus, né? Muitas pessoas falam que às vezes a pessoa tem depressão, é falta de Deus, não é falta de Deus, né? E eu entendi o que ele quis dizer, né? Que mesmo as pessoas que têm depressão, que têm Deus, elas podem ter depressão também, né? Ele quis dizer isso. Aí o Bruno, depois ele estava questionando, né? Mas se Deus quiser, ele pode curar. E aí eu falei, pai, esses meninos é crente mesmo, né? Eles olham para as circunstâncias, por isso que é importante o culto, olha só. Eles olham para as coisas que o mundo está falando, e aí eles analisam. Não, mas na igreja, né? Eu ouvi a palavra de Deus, ela diz que Deus pode. Então, se Deus pode, né? Quem somos nós para falar que Deus não pode? Né? Então, Deus pode curar. O culto, ele é verdadeiro. Sabemos que várias vezes o Senhor rejeitou e desprezou o culto no Antigo Testamento. Nós temos ouvido falar aqui a respeito de Caim, né, que foi oferecer um culto ao Senhor e o culto ele foi desprezado pelo Senhor. Então existem vários textos na Bíblia, várias adorações, vários cultos que o Senhor despreza. O Senhor despreza esse culto. E como nós lemos lá em João 4, 19 ao 22, a respeito da mulher samaritana, nós vemos ali que temos
algumas lições muito preciosas, né, sobre a verdadeira adoração, sobre adorar o Senhor. Então, não é todo culto, nós vemos que não é todo culto que Deus aceita. Não é toda adoração que o Senhor recebe, né? Por isso que nós não podemos fazer do nosso jeito. Nós temos que fazer do jeito que a palavra de Deus ensina. Na nossa vida pessoal, o verdadeiro adorador sabe que a sua vida pessoal é conhecida por Deus. Então, as pessoas podem chegar aqui no culto e colocar uma máscara, né? Eu sou assim, eu faço desse jeito, eu sou dessa forma. E elas podem viver essa máscara durante a vida dela, em todos os lugares que ela for. Mas a nossa vida pessoal, o nosso caráter, a nossa essência, ela é conhecida por Deus. De Deus nós não podemos esconder nada. Nós podemos chegar aqui e falar assim, eu não tenho pecado, eu sou, 100% santo. Mas o Senhor, Ele conhece todos os nossos pecados. Nós podemos chegar aqui e falar assim, eu vim adorar o Senhor, mas o Senhor sabe qual que é a motivação que nos trouxe até aqui, né? Então, nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar ao Senhor. Por quê? Nós vimos lá aquela mulher samaritana. Todo mundo conhece essa história, né? Ela falou assim, Jesus falou para ela, vai lá chamar o seu marido. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Aí ele falou, bem disseste, não tenho marido. Porque já tiveste 5, e o que tens agora não é seu marido. Então Jesus, ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso interior. Então não adianta nós irmos adorar a Deus com um coração cheio de máscara, com o coração com a vida mascarada, com a vida sem sinceridade de coração, Nós precisamos adorar o Senhor com sinceridade no nosso coração. Falar, Senhor, essa é a minha realidade. Esse sou eu. Muita gente tem problema na vida cristã por causa disso, Ele tenta colocar uma máscara e adorar o Senhor com essa máscara, sendo que o Senhor conhece. E nesse texto nós vimos que o Senhor só mudou a vida dessa mulher, porque ela reconheceu o pecado dela. Ela reconheceu aquilo que ela vinha vivendo. Ela reconheceu que tanto a vida dela, como a religião dela, como o que ela vivia, não era verdadeiro. E ela teve essa revelação quando Cristo, falou com ela, quando ela teve esse encontro com Cristo. E aí quando Cristo revelou a vida dela, falou para ela que ela não tinha marido, revelou o pecado dela, ela teve uma surpresa e ela falou, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então foi algo que a surpreendeu. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele conhece a nossa vida, Então, das coisas importantes que nós temos que entender quando nós viermos cultuar ao Senhor é que o Senhor, Ele nos conhece. Não adianta a gente vir com o Senhor com uma máscara, Nós precisamos chegar diante do Senhor e se despir. Senhor, eis-me aqui, eu sou assim. E eu preciso da misericórdia, da graça do Senhor para que eu mude, Não adianta a gente vir adorar o Senhor com o coração duro de não querer mudar, de não querer receber a palavra de Deus, Que o Senhor conhece a nossa vida. E aí o local da adoração, o grande questionamento da mulher. Porque naquela época eles tinham se separado, O povo samaritano, eles no início, era um povo que era o povo do Senhor, mas depois eles se misturaram e separaram o lugar da adoração. Então os samaritanos, eles construíram um templo no monte lá para adorar o Senhor naquele monte. E os judeus, eles adoravam o Senhor em Jerusalém. E aí ela perguntou para o Senhor, Senhor, onde nós devemos adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? Então,
o verdadeiro adorador sabe que o local da adoração pode muitas vezes ser de pouca importância. Nós vemos aí muitas religiões, a maioria das religiões elas têm um lugar sagrado, né? Lá em Israel, lá em outro lugar, né? As pessoas vão peregrinar para esses lugares porque elas acreditam que nesses lugares tem mais poder, tem mais alguma coisa, né? O pessoal vai se batizar no Rio Jordão, né? Então, as pessoas acham que o lugar ele é importante. E o Senhor naquele momento ali com aquela mulher, ele mostrou para ela que o lugar também não é tão importante, né? Mas que o mais importante é quem está naquele lugar, que é o Senhor, que Ele é Espírito e é verdade, né? Então, nós precisamos ter no nosso coração essa questão. E há pessoas que não conseguem conversar sobre religiões com outras de convicções diferentes sem tocar nos pontos em que diferem. Quando o judeu e o samaritano conversavam sobre religião, dos principais pontos em questão entre as duas comunidades tinha que ser ventilado. Que lugar o Deus de Israel havia escolhido entre suas tribos para que ali habitasse o seu nome? Nossa questão hoje, qual que é a igreja, né, que o Senhor aprova? Qual que é a placa da igreja? Qual é a igreja que mais está certa nas suas questões? Qual é o pastor que está mais certo, que é mais certo, que, né, tem o conhecimento da palavra de Deus? Então eles viviam daquela forma, nesse questionamento. É nesse monte aqui que os samaritanos fizeram ou é em Jerusalém? Qual que é o lugar da nossa adoração? Então, essa discussão sobre, as pessoas falam muito, né? Só aqui na minha igreja que está certo, aqui na minha igreja que tem a palavra de Deus, aqui na minha igreja que tem isso, que tem aquilo. Né? Isso é discurso de seita, né? Essa questão de, só aqui na minha igreja que tem, né, a palavra de Deus. Né? É o sectarismo, né? Então, essa era uma discussão que eles tinham. Então o texto ele não especifica o lugar, que lugar Deus havia escolhido. Ele precisa ser descoberto. Judeus e samaritanos tinham conclusões diferentes. Os judeus o fixaram em Jerusalém, os samaritanos no monte Gerizim, que domina Siquém, para o qual podiam olhar enquanto conversavam no poço. O tempo da discussão sobre a preferência do monte Gerizim ou Sião havia terminado. Uma nova ordem estava sendo iniciada, para o qual não é onde as pessoas adoram a Deus que importa, mas como o adoram. Então imagina eles ali naquele poço e eles olhavam para aquele monte. E ela falava, uns falam que é nesse monte, outros falam que é em Jerusalém. Qual que é o lugar que eu devo adorar ao Senhor? E a partir dali o Senhor, né, inaugurava uma nova ordem. Agora não é mais importante o lugar. Agora é importante quem vocês estão adorando. Né? Então, quem nós estamos adorando? Quem realmente nós estamos adorando? Precisamos adorar ao Senhor. O lugar é importante, mas ele não é mais importante que quem nós estamos adorando. Aqui tem uma aplicação, né, interessante aqui, ó. Será que ainda hoje os filhos de Deus discutem sobre o melhor lugar para adoração? O que dizer dos grupos que se acham donos da verdadeira música evangélica no Brasil? O que dizer daqueles que pensam deter um único Deus, um único e verdadeiro estilo de louvor que Deus pode receber? Então nós temos muito essa discussão a respeito do louvor, né? Qual que é o ritmo que mais agrada a Deus? Qual que é o estilo de louvor que Deus pode receber? E nós temos essa resposta aqui, né, nesse texto com a mulher samaritana. É quem nós estamos adorando. É quem nós estamos adorando que importa. Adoração e conhecimento. O verdadeiro adorador sabe que a adoração deve ser feita com o conhecimento que vem somente por meio da salvação de Jesus.
Somente aqueles que passaram pelo verdadeiro processo do novo nascimento, que tiveram os olhos do seu coração iluminados pelo Evangelho de Jesus, podem produzir uma verdadeira adoração. Então, é preciso haver conversão. Uma verdadeira adoração, ela parte da conversão. Se a pessoa ela não é convertida, ela não vai produzir uma verdadeira adoração. Se o coração dela ele não está convertido de verdade, ele não vai produzir uma verdadeira adoração. Martin Lloyd Jones escreveu: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a mensagem, embora talvez no princípio a odeie. O que eu falei, né, do culto, né, dos irmãos lá assembleanos, que onde que eles, não sei se hoje é assim, mas onde que eles iam, eles faziam culto, né, da forma como eles faziam na igreja. E as pessoas podiam ver que era algo diferente do que eles estavam acostumados no mundo. Então, as pessoas, o mundo ele só vai estar inclinado para ouvir, para receber a palavra de Deus, quando ele vê que a mensagem de Deus é absolutamente diferente de tudo que ele ouviu ainda. É como pode, né? Que loucura que é, né? Um Deus santo salvar um povo pecador, enviando o próprio Filho para morrer no seu lugar. Então, é algo que o mundo não entende. Martin Lloyd Jones até colocou, né? Talvez no princípio eles odeiam, né? Muitas pessoas odeiam essa afirmação. Mas nós precisamos ter essa influência, né? Na sociedade. Ter essa diferença de mostrar para o mundo, né? A quem nós adoramos. Adoração em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador sabe que o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade. Mas o que significa em espírito e em verdade? O que isso significa? Já vimos que Deus é espírito. Não somente um espírito entre os outros, mas o próprio Deus é espírito puro. Por isso o culto no qual ele tem prazer é espiritual. Lá no segundo mandamento que diz, né, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Em Êxodo 20, versículo 4 e 5. Então tem a sua razão de ser na verdadeira natureza de Deus. Então por isso que nós não fazemos, né, imagem de escultura. Nós não temos aqui um Deus fabricado por mãos humanas, né? Porque Deus ele é espírito. Eu vejo que as pessoas, os cientistas, né, os religiosos, eles tentam criar uma imagem de Cristo, né? Porque naquela região as pessoas tinham cabelo preto, eram pele morena e tudo. Então isso realmente não importa, né? Porque Cristo nós adoramos em espírito e em verdade. Então por isso que nós não temos temos essa questão de imagens, né? Porque nós adoramos um Deus que ele é espírito. Adorar a Deus em espírito significa adorá-lo exatamente como ele é, não apenas excluindo totalmente a ideia de olhar para uma imagem, ainda que ela seja bonita e de ouro, mas também exaltando os atributos de Deus, ou seja, falando da sua autoexistência, autossuficiência, eternidade, imutabilidade. Então Deus ele tem vários atributos, né? Vamos lá, autoexistência, ele existe, né? Ele é autossuficiente, ele é eterno, ele não muda, ele é infinito, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele tem a onipresença, né? Ele está presente em todos os lugares. Ele é soberano, ele tem sabedoria, bondade, graça, misericórdia, longanimidade, santidade, justiça, fidelidade e etc. Então, adorar a Deus exatamente como ele é.
Não como nós imaginamos, como eu falei, né? Não como nós colocamos na caixinha e falamos, não, ele é desse jeito. Mas como ele é, como a palavra de Deus revela que ele é. Adorar a Deus em verdade significa ter sinceridade e autenticidade naquilo que se faz. Lá em Mateus 15:8 diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus falou da oferta que Deus não pode receber. É bem simples a questão. É verdade na minha vida o que estou cantando, lendo ou fazendo no culto? Então, o culto que nós estamos prestando a Deus, ele é verdadeiro? Ele parte de um coração sincero, de um coração que busca adorar o Senhor? Nós vemos muito hoje, né, pessoas que vão na igreja em busca de uma bênção, em busca de uma revelação, em busca de uma experiência transcendente, né, uma experiência espiritual. E elas vão, o que a gente chama do evangelho fast food, né? Você chega lá e Deus começa a te dar as coisas, né, te oferecer as coisas. E nós vimos que não é dessa forma. Essa não é a adoração verdadeira, que nós vamos somente buscar algo para nos satisfazer, né? Essa adoração ela é uma adoração falsa, uma adoração que ela não tem verdade nenhuma. Então nós precisamos examinar o nosso coração para entender, né, que sobre a nossa adoração, para alinhar o nosso coração na verdadeira adoração. Será que o nosso objetivo de cultuar ao Senhor é um objetivo de cultuar mesmo ao Senhor? Ou será que é um objetivo de satisfazer a nossa vontade, satisfazer o nosso ego, né, satisfazer as nossas necessidades? Já viram gente que vem no culto somente quando está com um problema? Quando está tudo bem, não vem no culto, né? Tem pessoas que são assim, né? Então, essa não é a verdadeira adoração. A adoração é aquela que nós buscamos ao Senhor, como nós vimos ali no começo, né, nos Salmos. A maioria dos Salmos, quando falam para buscar o Senhor, fala que busca com júbilo. Em Salmo 95 fala, venhamos, cantemos ao Senhor com júbilo, com alegria. No Salmo 104 diz que entremos por suas portas com ações de graças, com coração grato, né? Com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, a palavra de Deus ela fala sobre isso, né? Vim com coração alegre, com coração grato, com coração de adorador, para adorar o Senhor. Jesus afirmou que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, o fato de termos sido criados para o louvor da glória de Deus. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não é como diz lá o fim principal do homem é adorar o Senhor, louvar o Senhor. E segundo a própria natureza de Deus, a quem adoramos, santo, 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 exige que assim o adoremos. Então nós fomos criados para isso, né? Para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor. Como o Estevão, né, estava sendo apedrejado, né? Ele foi apedrejado, né, louvando o Senhor, exaltando o nome do Senhor, né? Ele viu, né? Ele testificou que ele viu os céus abertos, né? Então, que a nossa vida seja essa constante adoração, né? Que o nosso coração ele busque primeiro ao Senhor como objeto da nossa adoração, não as pessoas, não as coisas, não o dinheiro, né? Não as coisas desse mundo, porque nós estamos só de passagem nesse mundo, né? Então aqui nesse mundo nós adoramos ao Senhor e estamos sendo preparados para adorá-lo eternamente, né? Então precisamos adorar o Senhor, fazer esse culto em espírito e em verdade.
Tem uma citação aqui de Tony Gray que diz assim, ó: se você sair da igreja com a sua fé mais forte, a sua esperança mais acesa, o seu amor mais profundo, a sua compaixão mais ampla, o seu coração mais puro e a sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando. Então, aqui não diz aqui se você sair da igreja com o bolso mais cheio, se você sair da igreja de outra forma, né? Mas ele diz assim: se você sair da igreja com a sua fé mais forte, a sua esperança mais acesa, o seu amor mais profundo, a sua compaixão mais ampla, o seu coração mais puro e a sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando. Quando nós cultuamos a Deus, nós sentimos mais vontade ainda de cultuar o Senhor, né? Então nós estamos aqui de manhã e o nosso coração já, quando a gente vai para casa, já está com mais vontade de cultuar o Senhor à noite, de buscar o Senhor. Talvez durante a semana, às vezes você não pode participar do culto, né? E você fica ansioso pelo domingo para vir cultuar o Senhor, glorificar o Senhor. Então esse é o nosso objetivo de culto, né? Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta? Amém, meus irmãos. Então, que nós venhamos ter alegria, né, em servir e adorar o Senhor. Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, só dele ter nos salvado, né, nos livrado da condenação eterna, já é o motivo principal da gente poder o tempo todo adorar o Senhor. Só de nós sabermos que o nosso coração é tão pecaminoso, a nossa mente é tão pecaminosa, e só de nós sabermos que Deus ele não nos elimina, né, não nos fulmina por causa disso, todo dia Ele tem nos perdoado, é motivo da nossa adoração ao Senhor. Então que onde a gente for, onde a gente estiver, talvez amanhã nós estejamos em outro lugar, né, nós venhamos fazer essa análise. Será que o culto que eu estou prestando ao Senhor, ele é focado no Senhor realmente, ou ele é focado nas pessoas, né? Nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos a cada dia ter isso no coração. Amém?